Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Podem se assentar, anjos de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Quem aqui veio para receber? Sabia que tinha que vir, que ia receber uma palavra revelada? Quem está aqui por causa de uma palavra? Eu preciso de uma palavra. O Espírito Santo disse: tudo é possível ao que crê, e será feito segundo a sua fé. Deus vai falar com você, porque a palavra será revelada. Você crê nisso? Então diga assim: eu creio que Deus, que é poderoso, vai falar claramente comigo. A sua palavra me será revelada, e eu nunca mais serei o mesmo. Amém. No poder do Espírito Santo, diga amém. Jaque, qual é o assunto hoje, Jaque? Por favor. O fundamento profético e apostólico. O crente precisa desse fundamento. O cristão precisa desse fundamento. Pode ver que fundamento está em maiúsculo. O fundamento. O crente precisa desse fundamento. O cristão precisa desse fundamento. O fundamento profético e apostólico. Vejamos o que o Espírito Santo vai nos falar sobre isso. E com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Porque você vai ouvir coisas. 1 Coríntios 2:9, Paulo disse: as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem imaginou, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Cadê os que amam a Deus? Cadê os que amam a Deus? Cadê os que amam a Deus? Está escrito que tem coisas preparadas para você. Mateus capítulo 16. Jesus deu uma dica desse fundamento. Paulo assinou embaixo do que Jesus disse. E se eu estou debaixo da graça do apostolado, eu estou firmado nesse fundamento que Jesus falou, que Paulo concluiu e que me foi revelado pelo Espírito Santo, conforme está escrito. Pegue a sua caneta. Mateus 16. Eu quero somente o versículo 18. Mateus 16, 18. Jesus disse, eu quero a parte B do versículo. Parte B é depois da vírgula. Mateus 16, 18, Jesus disse: e sobre esta pedra, circule aí, esta pedra. Diga, esta pedra. Sobre esta pedra, grave essa palavra, guarde, para você nunca mais esquecer. Diga, esta pedra. Mateus 16, 18. E sobre esta pedra, Jesus disse: edificarei, sublinha aí, a minha igreja. Jesus tem uma igreja. Paulo disse que ele é o cabeça dessa igreja. Você sabia que Jesus tem uma igreja? Ele é o cabeça. Cabeça significa responsável. Lá em Hebreus diz autor, responsável, autor de uma eterna salvação. Ele é o responsável, ele é o cabeça. Cabeça significa responsável. Paulo diz que o marido é o cabeça da mulher.
Jesus é o cabeça da igreja, significa responsável. Quem está entendendo? Por isso que ele disse em Mateus 28, 18, me foi dado todo o poder dos céus e na terra, porque ele é o responsável. Uma salva de palmas a Jesus. Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei sobre a minha igreja. Deixa aberto Mateus 16 e abre em Efésios 2. Olha, quando a revelação é dada a alguém, ele nunca vai contra o que está escrito. Tem alguns aí que estão indo contra o que está escrito, né? Eu falei essa semana aqui sobre 3 tipos de doutrinas. Doutrina bíblica, doutrina antibíblica e doutrina extrabíblica, que está além do que está escrito. E Paulo, se de fato falava movido pelo Espírito Santo, ele nunca iria contra Jesus. Se Paulo falava movido pelo Espírito Santo, nunca ele iria contra Jesus e contra os profetas, como não foi. Isso é um sinal. Se alguém fala pelo Espírito Santo, ele nunca irá contra o que está escrito. Quem pegou essa? Quer escrever? Como você sabe se alguém está falando pelo Espírito de Deus? Como você sabe se alguém é movido pelo Espírito Santo para falar? Primeiro sinal, quem fala pelo Espírito Santo nunca vai contra a palavra. João 16, 13, porque o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A palavra é verdade. Então quem fala pelo Espírito nunca vai contra o que está escrito. Porque o que está escrito é a verdade. O Espírito da verdade anda em linha com a palavra. Entendeu? A ele. Isso é um sinal que você não pode esquecer nunca. Não pode deixar escapar da sua mente. Você vai ouvir pessoas, que você está na terra, você vai ouvir. Você vai ouvir pessoas na televisão, no rádio, na internet, na rua, na família, na sua vida. Você vai ouvir pessoas. E como que você sabe? Até pessoas com a Bíblia. Até pessoas com a Bíblia. Como é que você sabe quem é que está falando pelo Espírito? Quem está falando em linha com o que está escrito? Pegou essa? Diga comigo, quem fala pelo Espírito, fala em linha com o que está escrito. De modo que quem fala contra o que está escrito, não está falando pelo Espírito. Está claro aí? Está falando pela soberba, pela carne. Quem está entendendo? É a prova. Por isso Romanos 8, Paulo disse que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Porque quem fala pelo Espírito, fala pela palavra. A palavra é o Espírito. Efésios 2. Olha aqui. Deixa o Mateus 16 aberto. Efésios 2, verso 20. Cadê a caneta na mão? Efésios 2, 20. Edificados. Está no plural. Edificados. Quem foram edificados? No plural. A resposta é no singular. A igreja. Por que a resposta é no singular? Porque a, no singular, igreja, no singular, são pessoas, no plural, que foram edificadas. A igreja não é um lugar. A igreja não é um local. A igreja se reúne num lugar. A igreja se reúne num local. A igreja, no singular, a igreja são pessoas compradas pelo sangue de Jesus, reconciliadas com Deus em Cristo. Então a igreja são pessoas que, Efésios 2:20, foram edificadas. Eu só li uma palavra, eu nem li o versículo ainda. Efésios 2:20, edificados. Digam, edificados. Efésios 2:20, edificados sobre o que, já que qual o tema? O fundamento profético e apostólico. Olhem para mim. Nem li o versículo ainda, olhem para mim. Jesus disse sobre a minha igreja: eu edificarei a minha igreja. Jesus tem uma igreja, isso está claro, que ele tem uma igreja. Paulo disse em Efésios que ele é o cabeça da igreja. Agora preste atenção no que eu vou falar.
Jesus tem uma igreja e esta igreja foi edificada, fundamentada sobre o fundamento, Efésios 2:20, de profetas, de apóstolos. Fundamento de profetas, profético. Fundamento de apóstolos, apostólico. Então, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Agora, você quer ver Mateus 16:18, aqui em Efésios 2:20? Quer ver? Mateus 16:18, em Efésios 2:20. O que Jesus disse em Mateus 16:18? Sobre esta pedra. Pedra é fundamento, fundação, alicerce. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, sobre este fundamento. Qual fundamento? Efésios 2:20. Edificados sobre a pedra. Ah, Paulo não falou pedra. Paulo falou fundamento. Quem está entendendo dá um sinal. Jesus falou sobre esta pedra. Pedra é o quê? Fundamento. Mateus 7. Você não pode edificar uma casa sobre areia, mas sobre a pedra. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra, diga pedra. Diga, pedra é fundamento. E o que Paulo diz? Igreja foi edificada sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Então Jesus disse pedra. Paulo disse o quê? Fundamento. É preciso entender a linguagem profética. Ezequiel 17, verso 2. Diz o Senhor: fale com o meu povo através de uma alegoria, de uma parábola. Propõe-lhes, Deus diz, propõe-lhes uma parábola, uma comparação. Então você vai ler a Bíblia, um fala moço, o outro fala jovem, o outro fala mancebo, mas está falando a mesma coisa. Jesus disse pedra, Paulo disse fundamento, mas está falando a mesma coisa. Diga comigo, é preciso entender a linguagem profética. Diga, porque Deus fala de um modo profético. Isso não tem como mudar, irmãos. Pastor, eu não consigo entender, tem hora que... Irmão, não tem como mudar, vai pegando aí. Porque Deus fala de um modo profético. Qual a nossa linguagem aqui no Brasil? A língua portuguesa. Qual a linguagem de quem mora nos Estados Unidos? A língua inglesa. Qual a linguagem de Deus? A linguagem profética. Como assim profética? Ezequiel 17, fazendo comparações por meio de parábolas. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Hein? Esse é o jeito de Deus. Ele não vai mudar, ele sempre foi assim. Jeremias 18. Então desci na casa do oleiro e eu vi que ele fazia sua obra sobre rodas e ele fez um vaso e outro... Pô, mas eu sou crente. Oleiro? Vaso? O barro, o vaso quebrou. É a linguagem de Deus. Quem está entendendo? É a linguagem de Deus. Quando ele disse o oleiro, ele está falando de Deus. Deus é o oleiro. Romanos 9. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro. O oleiro é Deus. Para da mesma massa. A mesma massa é a mulher. Da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. O que é isso aí? Através da mulher nasce ovelha e nasce bode. A linguagem de Deus é profética. Precisamos entendê-la. Diga comigo, como entender a linguagem de Deus? Se ele fala de um modo profético. Paulo deu a resposta em Efésios 1, 16, 17. Eu oro para que Deus vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Eu não orei para que seja revelada? Diga comigo, Deus fala de um modo profético. Entendemos o que Deus fala? Através do espírito de sabedoria e de revelação.
Por favor, só quem está entendendo, estou falando aqui, ou só eu que entendo isso? Teve um que falou assim, por que Deus nos fala as claras? Você quer ensinar a Deus como que ele tem que falar? Eu sou brasileiro, paulista, anderense, eu uso a língua portuguesa. Mas onde se viu ele falar a língua portuguesa porque eu sou do Japão? Irmão, eu estou no Brasil, falo português. Onde se viu ele falar português? Eu estou aqui na Austrália, eu estou na China, o brasileiro fala a língua portuguesa. Deus tem a sua própria linguagem. Quem está entendendo? Se Deus tem a sua própria linguagem e Ele não vai mudar, cabe a nós entender a linguagem de Deus, que é profética e apostólica. Efésios 1, 16 e 17. Por isso que Paulo orou para que tivéssemos espírito de sabedoria, espírito de revelação, porque Deus fala de um modo profético. Quem mais está entendendo o que Deus me revelou? Deus fala de um modo? Por isso que Paulo orou para que tivéssemos espírito de sabedoria, espírito de revelação, porque Deus fala de um modo? Ele não vai mudar, porque Ele é Deus. Ele estabeleceu leis espirituais, Ele não vai mudar. Então cabe a nós entendê-lo. Ele não vai mudar. Você vai ler a Bíblia tem uma linguagem profética. E como se não bastasse, Efésios 2:20, a igreja foi edificada sobre o fundamento de profetas, que fala por revelação, de apóstolos, que tem a interpretação da palavra. É assim, irmão. Você vai na Inglaterra, vai querer mudar o cartório da Inglaterra? Você vai no Japão, você vai querer mudar as leis do Japão? Você vai querer mudar as leis de Deus? Não tem como mudar. Cabe a nós entender. Por isso, segundo a Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento. Levante a mão e diga assim, venha sobre mim. Espírito de sabedoria. Espírito de revelação. Quando Paulo fala espírito de sabedoria e de revelação, não é literalmente um espírito que vai voando sobre você e cai em você. Não é isso que Paulo está falando. Quando ele diz espírito de sabedoria, ele está querendo dizer assim, que você tenha sabedoria. Quando ele diz espírito de revelação, ele está dizendo que você entenda a linguagem dos profetas. Porque o profeta fala por revelação. O profeta é o que tem a revelação. Jeremias 18, sério mesmo que você está achando que Deus estava falando de um oleiro que fazia um vaso e o vaso quebrou? Sério mesmo você está achando que Deus está falando que Ele está preocupado com o oleiro? Você não está vendo que Ele está fazendo uma comparação? Sério mesmo que você está pensando que Jesus era um pedreiro? Que Ele disse em Mateus 7, aquele que edificou sua casa. Ele não era pedreiro, não era arquiteto. Mas como que ele sabia que edificar a casa na rocha, edificar a casa na areia? Irmão, ele estava fazendo comparação. O que edificou a casa sobre a rocha, veio os ventos, tempestade, transbordaram os rios, bateu contra a casa, mas ela permaneceu firme, estava edificada na rocha. Não é de casa que ele está falando, nem de rocha. Ele está falando de um fundamento que os profetas colocaram, que os apóstolos colocaram. Esse fundamento tem que estar na sua vida. Para que se cumpra o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se a sua vida é edificada sobre o fundamento de profeta e apóstolo, não vai cair nunca. Nunca. Mas por que Paulo disse em Coríntios 10, velar, né? Se você está de pé, cuide para que não caia. Por que ele falou isso aí? Porque se você não está edificado sobre fundamento de profeta e apóstolo, cuide para que você não caia, hein? Pastor, como é que você sabe que nós não vamos cair nunca? Essa é fácil responder. Porque Paulo não caiu nunca. Coríntios 11:1, quem imita Paulo não vai cair nunca, porque ele não caiu. Ele disse, sede meus imitadores. Logo, se eu imitá-lo, como ele não caiu, nem eu. Agora, os que estão na lei, os evangélicos estão debaixo da lei, eles imitam Paulo? Por isso que eles caem. Cai ou não cai?
Um cai ali, o outro cai ali, o outro cai lá, um desvia, o outro volta para trás, o outro deixa, abandona. Por quê? Claro, não tem fundamento profético. Eu vou te dar, nesta noite, alguns, porque eu não tenho tempo, eu vou te dar alguns fundamentos proféticos. Vou te dar alguns fundamentos apostólicos. E a nossa vida está firmada, baseada, fundamentada. Eu estou em Santo André, São Paulo, Brasil. Os que estavam em Éfeso, Efésios 2:20, foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Mateus 16:18. Que Jesus, eu não fechei, está aqui, ó. O que Jesus disse em Mateus 16:18? E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mateus 16:18. E o que Paulo disse em Efésios 2:20? Edificado sobre o fundamento dos profetas e apóstolos, sendo o próprio Cristo a principal o quê? Pedra. Mateus 16:18. Sobre esta pedra. Quem pegou? Mateus 16:18. Sobre esta pedra. Pedra? Que pedra? Não entendeu? A Paulo foi revelado. Efésios 2:20. Cristo é a pedra principal. Sua vida tem que estar fundamentada em Cristo, que é a pedra. E esse fundamento quem coloca são profetas e apóstolos. Levante a mão direita que eu vou profetizar. Sua vida edificada sobre fundamento de profetas e apóstolos. De fato você reina em vida. De fato haverá anjos em seu favor. De fato você é salvo, sempre salvo em Cristo. De fato você vai desfrutar de excelências, de revelações. Sua vida edificada sobre fundamento de profetas e apóstolos. De fato você vai vencendo no dia a dia. De fé em fé, de glória em glória. É um crente diferente. Ou seja, um crente verdadeiro. O que diz Romanos 6,4? Paulo primeiro falou sobre eles. O que Paulo disse? Que os que estavam em Cristo andavam em novidade. Ou seja, uma vida diferente dos demais. Os demais quem? Pessoas comuns que nascem, crescem e morrem. Levante a mão direita e diga comigo. Não somos pessoas comuns. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos predestinados segundo o propósito de Deus. Não somos pessoas comuns. Que nasce, cresce e morre. Fomos escolhidos. Fomos chamados. Fomos predestinados. Is difference. Essa é a diferença. Já que qual o tema? Diga comigo, o fundamento profético e apostólico. O que Paulo disse para Timóteo, hein? 1 Timóteo 4. Corre aí para mim, por favor. Abre sua Bíblia. Pode fechar o Mateus 16, pode fechar o Efésios 2, que eu creio que você já entendeu. Diga amém. 1 Timóteo 4. Olha aí. 1 Timóteo 4, verso 14. Olha como que Paulo pastoreava Timóteo. Olha como que Paulo trazia o apostolado para Timóteo. Ó. 1 Timóteo 4,14. Ô Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado como? Por profecia. Para aí. Quem é que traz profecia? O profeta. E qual o dom maior? Qual o maior dom, ou o dom em evidência de um profeta? O dom de Dom de revelação. Então, se o Timóteo foi chamado para o ministério, se o Timóteo foi chamado, foi escolhido por profecia, logo foi por revelação. Se foi por revelação, o Espírito Santo estava ali, estava vivo, estava movendo. Oh, eu sou filho de pastor. Você sabe como que eu já vi? Eu vi. Eu sou filho de pastor, eu nasci. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Você sabe como que eu já vi lá na lei escolherem o próximo pastor? Sabe como que eu já vi? Pegaram um saquinho, sabe saquinho de mercado? Pegaram uma sacolinha de mercado, tinha 5 pessoas, colocaram 5 nomes lá. Ó. Papelzinho, chacoalharam. Pô, parecendo tômbola, parecendo bingo. Eu era criança, eu já olhei aquilo. Eu era criança,
Aí pegaram, chacoalharam um saquinho com 5 nomes. Pega um inocente, uma criança de 3, 4 anos, sei lá, inocente, para não falar que é um adulto que foi. Pega uma criança, pega aqui um papelzinho. Eu vendo isso aí. A criança enfiou a mão no saco, pegou um papelzinho. E o próximo pastor será o irmão João. Eu pensei, é assim que escolhe um pastor? Diferente de Atos 13, né? Atos 13, verso 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas. Simeão, Níger, Saulo, Barnabé. Verso 2. Servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. Verso 4. Então enviados pelo Espírito Santo. Falei, pela Bíblia é assim que se levanta um pastor. Mas eu estou vendo aqui que colocaram um saquinho e mandaram a criança pegar o nome no saquinho. Quem está entendendo? Essa é uma das diferenças daqueles que são movidos por Deus, pelo Espírito Santo, para aqueles que apenas falam de Deus, até oram a Deus, até têm uma Bíblia, mas na verdade é uma mera religião. Quando o Espírito Santo não está 100% manifesto, é uma mera religião. Quando não há uma direção, é uma mera religião. Falar de Deus, o catolicismo há quantos anos fala de Deus? Há quantos anos? Há quantos anos fala de Deus? A Assembleia de Deus tem mais de 100 anos no Brasil, só no Brasil. E por aí vai. As igrejas mães, tradicionais. Eu estou cansado de ver pessoas que entram e saem das mais famosas e conhecidas igrejas e pastores. Pastor metodista que tem faculdade teológica. Fechou a igreja, abandonou, parou com tudo. Por quê, pastor? Não, para mim não dá não, não dá não. Aí recebeu a graça, aí ele voltou. Apóstolo, vou abrir a igreja de novo, agora sim eu posso falar de Deus. Experiência. Se não tiver experiência, Moisés viu um matinho pegando fogo, foi lá do matinho saiu uma voz. Experiência. E por aí vai. Abraão, experiência. Isaac, experiência. Elias, experiência. Eliseu, experiência. Davi, experiências. Quantas? É preciso ter uma experiência. Por isso que Paulo diz que não pode ser novato, não pode ser neófito, ou seja, inexperiente. Já começa que eu não o vejo. Como é que eu vou falar de alguém que eu não vejo? Foi a pergunta que Moisés fez a Deus. Como que eu, Marcos Gomes, vou falar de alguém que eu não vejo? Eu vou mentir para vocês? Que eu vou falar de alguém que eu não estou vendo. Eu vou mentir? Eu vou inventar uma história? Moisés, Senhor, mas eu vou lá falar com... Eu vou falar o que para ele? Eu vou falar, eles vão perguntar, quem é que te enviou? Eu vou falar o quê? Por quê? O que ele queria dizer? Eu não tenho como te provar. Eu mesmo não vejo o Senhor, imagina eles. Quem está entendendo? Aí Deus falou com Moisés. Então tem que ter uma experiência, irmão. Eu sou pastor, vai para 30 anos. Por causa de incontáveis experiências que eu já tive com Deus. Eu sou homem, antes de pastor, antes de homem de Deus, eu sou homem. E como homem racional, eu me recuso a falar de alguém que eu não vejo, se esse que eu não vejo não fosse comigo e não desse sinais e evidências que de fato ele existe, que de fato ele é comigo. Dá um sinal, quem está entendendo? Porque eu vou falar de alguém que eu não estou. Então ele tem que me dar sinais, porque eu não posso passar por mentiroso. Só quem entendeu? Então, 1 Timóteo 4,14, você viu aqui, Paulo diz, Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos de homens de Deus, do presbitério, de homens que servem de fato a Deus, como Elias, Moisés, Jeremias, Samuel, pelas mãos do presbitério. Não é pelas mãos de ímpios. Mas 1 Timóteo 2, mãos santas que não têm ira nem contenda. Você sabia que nesta terra tem pessoas que servem a Deus? De fato, de verdade? Está cheio de ímpios na terra. Mas a maioria dos que estão na terra são ovelhas. E no meio dessas ovelhas tem profetas,
tem apóstolos. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus. Aonde que ele pôs? Mateus 16. E a minha igreja eu vou edificar sobre essa pedra. Ele pôs na igreja profetas e apóstolos. A igreja é o mover de Deus na terra. A igreja é a prova que Deus existe. A igreja é a prova que Deus existe. Um profeta é alguém que fala por revelação. Para falar por revelação, só sendo movido pelo Espírito Santo. Não se aprende a ter revelação. Não existe professor, não existe escola que ensina a ter revelação. Para falar por revelação, só sendo movido pelo Espírito Santo. E esses que têm revelação são chamados de profetas. Coríntios 12, 28. Deus pôs na sua igreja profetas. O que eu falei? Não tem como falar de alguém que você não vê, se ele não se manifestar, se ele não testificar, se ele não der sinais e evidências. Moisés disse: Senhor, eu vou falar com eles, mas como que eles vão crer? Ô Moisés, vai lá, talvez eles crerão no primeiro sinal. Talvez? Porque eu vou fazer vários sinais. Hebreus 2,4, eu vou testificar por meio de sinais, vários milagres, prodígios, maravilhas. É assim que Deus lida conosco. Esse é o relacionamento dele para conosco, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo. É assim que ele se relaciona conosco. Por meio de sinais. Vamos ver aqui alguns fundamentos de profeta, senão não vai dar tempo, né? O fundamento profético e apostólico. Eu vou correr um pouquinho agora, tá? Confere aí. Êxodo 14, 14. O Senhor disse: o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Corre aí que eu vou ter que correr, tá? Não vai dar para ficar abrindo toda hora. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós, vírgula, e vós os calareis. Isso aí é o quê? Isso aí é um fundamento profético. Cadê a caneta? Você trouxe caneta? Fundamento profético é uma palavra que sai da boca de um profeta. Quando você crê nessa palavra, o que você creu é o que vai acontecer em sua vida. Por exemplo, o Senhor pelejará por vós. Isso é uma palavra profética. Não é sã doutrina. Não é palavra apostólica. É palavra profética. Por quê? Porque o verbo está no futuro. O Senhor pelejará. O Senhor fará. O Senhor levantará. Ele irá. Todo verbo no futuro é profético. É profecia. É promessa. E eu declaro: o Senhor pelejará por vós. Veja Provérbios 27. Depois de Salmo no meio da Bíblia. Do lado direito, Provérbios 27, verso 27. Palavra profética. Fundamento profético e apostólico. Olha, depois de Salmos, Provérbios 27. Vamos ver se vai servir para alguém aqui, hein? Para mim serviu um dia, hein? Eu não tinha R$1 para comprar um cachorro quente. Quantos que já ouviram eu falar isso, hein? Eu não tinha R$1 para comprar um cachorro quente. O que você fez, pastor? Me agarrei na palavra profética que diz, Provérbios 27, 27. Eu não tinha R$1, mas a profecia dizia: haverá bastante leite de cabras para o teu sustento. Eu não tinha R$1, mas eu tinha uma promessa. Eu não tinha R$1, mas eu tinha uma palavra que me foi revelada. Marcos Gomes: pois não, Senhor, haverá bastante leite. Não é leite cedo, saquinho não, hein? Que azeda, que estraga. É leite de cabra, nem de vaca não é. É o melhor, leite de cabra. Palavra profética. Porque o que vem de Deus sempre será o melhor. Pegou? O que vem de Deus para a sua vida sempre será o melhor. Tem leite C, tem leite de gato, e por aí vai.
Vários tipos de leite. Mas se você já estudou um pouquinho sobre isso, o leite de cabra é o melhor. Quem já tomou leite de cabra, levanta a mão. Leite forte, mais forte que o de vaca. Tem gente que toma leite de vaca e tem dor de barriga. Imagina se tomar o leite de cabra então. Mas é o leite que sustenta. É o leite que vem de Deus. Palavra profética. Haverá, ao verbo no futuro, haverá bastante leite de cabras para o teu sustento. E a profecia não parou para o sustento da tua casa. E a profecia não parou para o sustento das tuas criadas. Criadas? Eu não tenho R$1. Ele está dizendo profeticamente, você vai ser patrão, você vai ser patrão, você vai ser chefe, você vai ter pessoas que vão te servir. Ou você crê ou você sai correndo e não crê. É assim. Pastor, então me fala aí se isso aqui se cumpriu na sua vida. Quer que eu comece a falar? Eu vou parar de pregar, hein? Porque alguns dias atrás eu não tinha R$1 para comprar um cachorro quente. E hoje eu ando de carro importado. Quer que eu continue ou quer que eu pare? Será que se cumpriu Provérbios 27:27 em minha vida? Para quem não tinha R$1 para comprar um cachorro quente. Para quem andava de sapato furado? Quantas vezes eu fui no culto a pé, na chuva, com o sapato furado, colocava jornal, colocava papelão no buraco. Vergonha de falar isso? Não, porque hoje eu ando de sapato novo. Deus me abençoou, Deus me prosperou meus caminhos. Mudou minha história, mudou minha vida. Aquele que não tinha R$1 para comprar um cachorro quente, hoje eu compro barraquinhas de cachorro quente. Me dá 5 barraquinhas de cachorro quente. Soberba? Orgulho? Presunção? Não! Estou te mostrando Deus em minha vida, como foi na vida de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó e deu a ele o dobro de tudo. Jó 42:10. Aconteceu comigo também. Porque eu peguei a palavra profética para mim. A palavra profética é uma palavra revelada. Pega para você, irmão. Pega para você, Provérbios 27:27. Lê mais uma vez. Você que está passando dificuldade financeira, pega para você. Você que passa dificuldade financeira, pega para você e leva a sério. Ora, Senhor, eu recebo, eu creio, haverá bastante leite de cabra. Era assim que eu vivi por muitos anos. Haverá. O que é isso aí? Chamar a existência. Criei, por isso falei, eu tenho o mesmo espírito de fé. Haverá bastante leite de cabras para o meu sustento. Não tinha nada, tinha só a promessa. Os ímpios nem a promessa não tem. Pegou? Joel 2. Isso aqui mudou minha vida. Cadê o Gilson, hein? Isso aqui mudou minha vida, Gilson. Abre aí Joel 2, do ladinho de Amós, para frente de Provérbios, Isaías, Jeremias, vai passando aí, ó. Ezequiel, Daniel, olha lá, Amós, do lado de Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Bacuque, Sofonias. Joel, capítulo 2. A palavra profética, irmão, é uma palavra revelada. E a igreja foi edificada sobre a palavra dos profetas, sobre o fundamento dos profetas, sendo o próprio Jesus a pedra, o fundamento principal. Irmão, se você pegar a palavra profética para a sua vida, é o que vai lhe acontecer. Por que você acha que Jesus disse em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê? Por que ele falou isso aí? Porque se você pegar para você, é o que vai acontecer em sua vida. Coloca a mão na sua Bíblia, vamos orar. Coloca a mão na Bíblia. Feche seus olhos. Diga assim, Senhor meu Deus, eu creio que a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E como está escrito, eu creio. Provérbios 27:27 diz: haverá bastante leite de cabras para o meu sustento.
para o sustento da minha casa. Eu creio, por isso eu falo. Pega para você a palavra, irmão. Vê comigo aqui Joel 2. Olha aqui, ó. Joel 2. Coloca o dedo aí, ó. Joel 2, verso 24. Lá vai profecia, hein? Você é crente ou é um saco de batata? Olha lá a profecia, para quem crê. Joel 2, 24. As eiras se encherão, olha o verbo no futuro, a profecia, ó. As eiras se encherão de trigo. Trigo na Bíblia é prosperidade. O que eu falei? Joel 2, 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Vinho novo e azeite é poder do Espírito Santo, é unção. A sua vida vai transbordar. Crê ou não crê? Se não crê, sai correndo, dá tempo ainda. O negócio não é brincadeira, irmão. O cara não tinha R$1 para comprar um mísero cachorro-quente. Você podia falar assim, pô, pastor, fala sério, você não tem R$1. Não tinha, qual o problema? Não tinha mesmo. Não roubei, não matei, não menti, não enganei. O que você fez? Orei. E depois, continuei orando. E quando não tinha, continuava orando. E aí, o dia que não tinha, eu cantava um louvor. E quando não tinha, eu orava. E depois, eu orava e eu continuei orando. E quando fui ver, apareceu o dinheiro para o cachorro-quente. Mas aí eu já não dei mais valor, porque eu já estava em oração. Não quis nem saber mais do cachorro-quente. Eu tinha achado uma coisa melhor, que era o relacionamento com Deus, a comunhão. E aí eu oro, quando fui ver, para comprar 5 cachorro-quentes, eu não quero cachorro-quente agora eu estou orando. Oh, meu Deus, e quando fui ver, dá para comprar 20 cachorro-quentes? Não quero cachorro-quente, agora estão pegando fogo aqui, ó. Glória a Deus. E quando fui ver, já dava para comprar bastante carrinho de cachorro-quente. É assim que eu vivo. É assim que eu vivo. Você sabia que quando não tinha R$1 e apareceu R$1, eu já não queria mais o cachorro-quente? E você sabia que eu já não quero mais comer cachorro-quente? Quero comer picanha. Deus mudou a minha sorte. Só quem está entendendo. Não queria mais o cachorro-quente, irmão. Difícil eu comer um cachorro-quente hoje, hein? Desculpa aí, hein? Não é soberba, não é orgulho, mas difícil, hein? Há um mover melhor que o cachorro-quente. Mas é verdade que eu não tive R$1 para comprar o cachorro-quente. Eu queria comprar. Estava quase morrendo se eu não comesse cachorro-quente. Vamos orar. E quando fui ver o dinheiro para comprar o cachorro-quente, falei, agora não quero mais. Mas você não quer? Não. Aliás, sábado tem culto de oração, hein? Você que não tem R$1 para comprar cachorro-quente, vem sábado aqui, ó. Vamos praticar. Sábado tem culto de oração aqui, hein? Eu te garanto, eu não falo o tempo, não falo o dia, não falo a hora, mas eu te garanto que vai aparecer o dinheiro do cachorro-quente. Mas vai estar tão gostoso o mover que você não vai nem querer mais o cachorro-quente, abençoado. Você nem vai querer mais. Joel 2, 25. Lá vai profecia, porque o verbo está no futuro. Joel 2, 25. Levante a mão e receba, diz o Senhor, restituir-vos-ei os anos consumidos. Você que só tomou prejuízo na vida, hein? Cadê os que tomaram prejuízo na vida? Cadê os que só andaram para trás? Lá vem profecia, fundamento profético. Fundamento profético é crer. Jesus disse, sobre esta pedra, qual pedra? O fundamento. Que fundamento? Fundamento de profeta. O que o profeta disse? Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, sei lá qual o nome que ele é. Deus disse que vai restituir os anos consumidos. Há Deus que crê em Deus. Você está pensando que parou? Verso 26, Joel 2, 26. Profecia, levanta a mão direita. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos. Cadê os que crêem na Bíblia? Cadê os que crêem na Bíblia? Aí lá vem o teólogo bobão, cheio de fortaleza.
Mas isso aqui, Deus estava falando para Joel naquele tempo. Vai se lascar para lá, rapaz. Eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus. E tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. O Joel já morreu. É para quem crê. Se cumpre na vida daquele que crê. Você que está passando dificuldade financeira, você que está desempregado, é a hora de se agarrar em Provérbios 27, 27. Você que passa situações difíceis, não tem como pagar aluguel, não tem dinheiro para comprar uma picanha, não tem dinheiro para comprar um sapato, para comprar um carro. É a hora de se agarrar em Joel 2. Não solta por nada até se cumprir em sua vida. Não solta, irmão. Não solta. Você não tem que orar? Ora Provérbios 27, 27. Você não tem que orar? Você não é crente, o crente não ora? Ora Joel 2, 24, 25 e 26. Não fica essas orações bobas. Oh, Senhor, abençoa. Para! Senhor, eu creio, eu comerei abundantemente até ficar satisfeito. 26. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para com o meu povo, não será mais envergonhado. Deus disse, o meu povo não será mais envergonhado. Ô pastor, aí lá vem o bobão teólogo. Ô pastor, você está pregando teologia da prosperidade. Eu estou pregando o que está escrito na Bíblia. Teologia da prosperidade. Eu estou pregando o que está na Bíblia. Joel 2, 24, 25 e 26. Provérbios 27, 27. Se estiver escrito. Por que Paulo disse em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo? 3 vezes. Por que Paulo disse em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo? Por quê? A última. Por que em Romanos 12 Paulo disse, não vos conformeis com este mundo? Por que ele falou isso? Porque a palavra dos profetas era o quê? Que você ia comer abundantemente, que Deus ia restituir. A palavra do profeta era o quê? Haverá bastante leite de cabra. Então ele disse, não se conforme com este mundo. Há uma palavra para você. Há uma revelação do céu para você. Não, eu sei que quando eu morrer eu sou salvo pela graça e vou para o céu. Mas enquanto eu não morrer, eu quero reinar em vida na terra. Porque é a promessa para isso. Romanos 5,17, a promessa. A promessa para reinar em vida. Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça, verbo no futuro, reinarão em vida. Verbo no futuro é profecia. O que eu falei? Os que recebem a abundância da graça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. O fundamento profético e apostólico. Paulo era profeta e cria nos profetas. Paulo era apóstolo e colocou o fundamento. Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu o fundamento. Que fundamento que Paulo pôs, hein? Profético e apostólico. Coisa para crente, irmão. Quem está entendendo, hein? Coisa para crente. Eu fiz até uma música aqui de Joel 2. O negócio estava tão feio na minha vida que eu fiz uma música. Joel 2,26. Vê aí. Comereis abundantemente, até ficardes totalmente satisfeito. Olha lá, ó, eu fiz uma música. Olha aqui o versículo 25. Os anos serão restituídos. Irmão, quando você vive pela fé, você faz música, você faz oração, você profetiza, você chama a existência, você ora, você declara, você faz a confissão de fé. Tudo isso aí faz parte da vida de um crente que crê em Deus e na palavra dele. O Espírito Santo está mandando falar. Joel 2, 24, 25, 26 e 27. Não pode mais ficar aí
só no papel na sua Bíblia. Tem que ir para a sua vida, irmão. Joel 2. Só se você não é crente coisa nenhuma. Só se você não crê em Deus. E se você não crê em Deus, está fazendo o que aqui? Aqui é lugar de crente. Aqui é lugar de quem crê. Porque se você crê em Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Olha ele falando com você que você vai comer abundantemente. Olha ele falando no verso 25 que vai restituir os anos consumidos. Olha ele falando no verso 24 que as eiras se encherão de trigo. Olha ele dizendo que você nunca mais será envergonhado. Se você crê em Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Por quê? Porque hoje sua vida está pegando um outro rumo. Estava assim, agora pegando um outro rumo. Está escrito: Deus restituirá. Comerei abundantemente, haverá bastante leite de cabras. E por aí vai. Vamos ler mais um pouquinho, vai. Lê o verso 27. Não dá tempo. Joel 2:27. Sabereis que eu estou no meio de vós, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. De novo ele fala: o meu povo não será envergonhado para sempre. Quem aqui faz parte do povo de Deus? Levante a mão. Eu fiz até uma música. Deus tem um povo escolhido. Existe um povo que foi predestinado por Deus. Confissão de fé. Eu faço parte deste povo, porque eu fui chamado, porque eu fui escolhido, predestinado por Deus. Olha aqui, irmão, Joel 2:27, Deus falando pela segunda vez: o meu povo não será envergonhado para sempre. É verdade, eu não tinha R$1 para comprar um cachorro quente. Isso não foi eterno, isso foi uma fase, foi um período. Se cumpriu, eu não fui envergonhado para sempre. Ele mudou a minha história. Vamos Isaías 43. Hoje é aquele dia que tem que passar uns 10 minutos aí, né? Amém? Fala pro seu irmão aí, ó. Eu não vou mais me conformar com este mundo. Fala pro seu irmão. Há promessas de Deus para mim e para você. Por isso que Deus disse: o meu justo. Ou seja, crê, pega para você e vai vivendo sua vida. Pega para você, irmão. Pega para você. Põe no meio das suas orações. Vai orando. Vai declarando. Você não vai ter que viver a segunda. O Espírito Santo me falava isso. Você não tem que viver segunda, terça, quarta, tenho. Então vive orando, vive declarando. Aí passou uma semana. Aí passou um mês. Aí passou um ano. Quando fui ver, estava tudo mudado já. Mas como assim mudou? Marcos 4:26. O reino de Deus é assim: como um homem lançasse as sementes na terra e ele fosse dormir, e quando ele foi ver, a semente brotou, cresceu, não sabendo ele como, mas eu sei como. Foi Deus que se manifestou na minha lavoura. Isaías 43, antes de Joel. Isaías 43, quem já achou, diga amém. Verso 2. É só alguns exemplos de palavra profética, de fundamento de profeta. Isaías 43:2. Diz o Senhor: quando passares pelas águas, estarei contigo. Cadê os que crê? Ou você crê ou você sai correndo, hein? Porque aqui é lugar de quem crê. Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? Está escrito, diz o Senhor: quando passares pelas águas, estarei contigo. Ou você crê ou você sai correndo, irmão. Dá tempo ainda, sai correndo, hein? Porque aqui é lugar de crente. Cadê os crentes? Cadê os que crê? Porque se você crê, a bênção é sua. Se você crê, se você acreditar, sai do papel e se torna realidade em sua vida. Deus falou que estará contigo. Isso aqui não cabe teologia, não cabe interpretação. Aqui ou crê ou não crê.
Ah, é que aquele tempo Deus falou com Israel. Israel já morreu. Agora está falando comigo. Falando conosco. Está claro ou não está claro? Se não for assim, não tem sentido ler a Bíblia. Se Deus falou um dia para aquele povo, e para mim ele vai falar o quê? E para nós ele vai falar o quê? Qual é a Bíblia que ele vai falar conosco? Cadê a Bíblia? Se essa é para eles lá que já morreram e para mim. Prepare suas mãos. Por isso que Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, profeticamente, o que Deus disse ontem, diz hoje. Malaquias 3:6, porque Ele é o mesmo e não muda. O que Ele disse, Ele diz. O que Ele disse, Ele diz. Se não fosse assim, teria que ter uma outra Bíblia para nós, e isso nunca vai acontecer. Diga comigo, graças a Deus, por Hebreus 13:8. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Graças a Deus por Hebreus 13:8. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quem crê? Quando passares pelos rios, lá vai profecia, eles não te submergirão. Quando pelo fogo... peraí, eu queria cantar agora, mas é que eu estou lendo. É Isaías 43:2. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Será mesmo? E Sadraque, Mesaque e Abednego? Que passaram pelo fogo e o fogo não queimou eles. Então, Hebreus 6:18. Deus não mente. É impossível que Deus minta. Quando Ele disse, quando passares pelo fogo não te queimarás, Sadraque, Mesaque e Abednego já tinha passado e não queimou eles. Tá bom para você assim? Basta? Ou você quer aquele... Tá bom ou não tá bom? Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos naquele bem facinho? Salmo 91. Quem que não conhece o Salmo 91, né? Abre aí o Salmo 91 antes de Isaías. Vamos naquele bem facinho, né? Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu creio, por isso eu falo. 1000, 10.000. Você só canta ou você crê? Feche os olhos. Levante a mão direita e diga: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu creio, por isso eu falo. Amém? Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma me chegará. Estou guardado e protegido pelos anjos do Senhor. Canta Salmo 91, 10. Nenhum mal me sucederá. Por quem? Pelos anjos do Senhor. Que alegria! É assim que eu vivo há anos. Que maravilha, né? Olha o verso 11. Salmo 91, 11. Pois aos seus anjos, olha a profecia no futuro, dará ordem. Está claro aí que a profecia, o verbo é nu? O verbo é nu? Salmo 91, 11. Pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Quem crê, quem crê, quem crê? Então diga, está escrito. Feche os olhos, levante a mão, diga assim, está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao meu respeito.
para me guardar em todos os meus caminhos. Agora sim estamos conversando, falando como crente, hein? Amém, abençoados? Vamos ficar de pé, senão eu vou ficar aqui até as 4 da manhã e o irmão tem que voltar para o Rio de Janeiro, né? Ai, que maravilha. Vamos fazer algumas confissões de fé. Abençoado, vocês estão melhor ou estão pior, hein? Como que vocês estão agora? Alguém aqui percebeu que a pregação da fé dá um up, dá um ânimo? Quem percebeu? Você sai melhor, irmão. Aqui ninguém canta, vai chorando, geme e chora. Não, irmão. O que nós cantamos aqui? Nenhum mal me sucederá. Quero ouvir. Cadê os que crê? Nenhum mal, declare, nenhum mal me sucederá. Cadê os que crê? Abba, Pai. Diga comigo assim, ó. A palavra profética é a revelação que os profetas deixaram. Saíram da boca de Deus. Eu creio na revelação profética. Eu creio no que Deus disse. Eu tomo posse para a minha vida. Eu creio. Por isso eu falo. Tenho o mesmo espírito de fé. Como está escrito. Nenhum mal me sucederá. Haverá bastante leite de cabras para o meu sustento. Comerei abundantemente até ficar satisfeito. Não serei envergonhado para sempre. Eu tomo posse. Eu pego para mim o que Deus disse, o que Deus deixou registrado pela boca dos profetas. Revelação de Deus, palavra de Deus, que dura para sempre. Eu tomo posse da palavra profética, da palavra apostólica, porque estou em Cristo e nenhuma condenação há em mim. Estou em Cristo e sou uma nova criatura. Fui reconciliado com Deus em Cristo, abençoado em Cristo, batizado em Cristo, justificado em Cristo. Sim, Senhor, eu tomo posse da palavra profética, da palavra apostólica. Estou sendo edificado pelo fundamento dos profetas e dos apóstolos, onde Jesus Cristo é a principal pedra. Ele disse: sobre esta pedra, sobre esse fundamento, minha vida seria edificada. Para a glória de Deus. Eu recebo. Eu creio, por isso eu falo. Há anjos em meu favor. Não me conformo com este mundo. Eu sei que Deus é poderoso para fazer além daquilo que eu peço. Deus é poderoso para fazer além daquilo que eu penso. Ele dá ordem aos anjos ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Nenhum mal me sucederá. Deus mudará a minha sorte. Ele mudou a sorte de Jó. Eu estou numa melhor e superior aliança. Há anjos em meu favor. Todas as coisas colaboram para o meu bem. Graças a Deus. Em tudo eu dou graças. Meu espírito diz: Abba, Pai. Agradece a Deus com suas palavras. Eu com as minhas, você com as suas. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.
porque teu Espírito Santo é vivo em nós. Revela a tua palavra, nos dá sabedoria, muda a nossa mente, nos faz enxergar Deus poderoso, nos faz ver a Bíblia viva e eficaz. Obrigado, Espírito Santo, Espírito da verdade. Obrigado, Senhor. Graças te dou pela revelação, pelo fundamento profético, pelo fundamento apostólico. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Ah, meus irmãos, Igreja de Cristo, graça, paz, saúde, prosperidade, anjos em seu favor. Glória a Deus pela sua vida, que todas as coisas colaborem para o seu bem. Amanhã, essa semana será maravilhosa, melhor que ontem, um pouquinho menos que amanhã. Há anjos em seu favor, tudo vai ser para o seu bem. Deus te dará sinais, prodígios, maravilhas, milagres, prosperidade, cura, dons espirituais, anjos em seu favor. Eu creio, por isso eu falo. Graça e paz, irmãos abençoados. Até quarta-feira. Não dá vontade de terminar o culto. Não dá vontade de terminar o culto. Graça e paz, anjos em seu favor, senão vou até às 4 da manhã. Graça e paz. Palmas ao Rei Jesus.